Vídeo de hoje do canal do Nicola conta detalhes do contrato entre São Paulo e Superbet, prorrogado até 2030. Falo também sobre a disputa entre Atlético e Corinthians por um centroavante de destaque no Paulistão, já há um acordo fechado. Bora falar também sobre o Palmeiras, o único clube no Brasil com 2 atletas entre os jogadores mais valiosos do mundo, excluindo as 5 principais ligas do planeta. Tem informações importantes no Vasco, que desmentiu matéria do GE sobre as dívidas com o elenco. Falo ainda sobre o Super Mundial de Clubes, com as cotas de participação definidas, parceria no Botafogo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. E a primeira informação diz respeito à Portuguesa. Marcos Lico, presidente da Assembleia Geral da Lusa, se rendeu à pressão e retificou a ata da votação que impediu o registro da compra da SAF pela Tauá Partners. Dessa maneira, com essa burocracia resolvida, o documento será registrado em cartório e levado à Federação Paulista, fim do risco da Portuguesa de perder a sua SAF por conta de cartolas não muito preocupados com o clube. Bora falar sobre o Internacional, que enfim recebeu dinheiro do seguro das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul no ano passado. Foram 6 milhões da CBF mais 8 milhões e 900 mil reais de uma seguradora. Já o Cruzeiro fará mais um jogo treino, dessa vez nesse sábado contra o Boston City, só para lembrar o primeiro jogo treino, vencido por 7-0 contra o time sub-20. A ideia do técnico Leonardo Jardim é fazer uma série de amistosos preparatórios até a estreia no Campeonato Brasileiro da Série A contra o Mirassol no fim desse mês. Quero contar ainda que o Atlético Paranaense enviou proposta para a compra do atacante Enio, jogador que pertence ao Amazonas e está emprestado ao Juventude, atleta que também está na mira do Atlético Mineiro, embora o Juventude já tenha assegurado que vai pagar o valor de 800 mil para ficar com o atleta em definitivo. Para completar, 8 jogadores brasileiros foram convocados para a seleção dos Emirados Árabes Unidos. São eles Lucas Pimenta, Marcos Meloni, Fábio de Lima, Jonathan Santos, Luan Pereira, Bruno Oliveira, Caio Lucas e Caio Canedo. O técnico da seleção dos Emirados é o português Paulo Bento, que já havia trabalhado no futebol brasileiro. Hora de falar sobre o Vasco, que negou matéria publicada nos últimos dias pelo GE. O pessoal do Globo Esporte informou que o Vasco deve a 17 atletas do atual elenco e que a soma dessas dívidas gira na casa dos 13 milhões de reais. O grande X dessa questão diz respeito ao fato de o GE ter trazido os valores de dívidas que já venceram e de parcelas que ainda estão por vencer. Ou seja, é injusto considerar, por exemplo, que há uma dívida de 2 milhões e 200 mil reais com o jogador, levando em consideração que algumas parcelas ainda não venceram. Quero destacar um trecho da nota publicada pelo Vasco, em relação à resposta ao GE, abre aspas. A reportagem contém informações desatualizadas, que não refletem a realidade. Todos os salários e direitos de imagem dos atletas do atual elenco estão rigorosamente em dia desde o início da nova gestão. E aí um parênteses na nota, alguns atletas como Felipe Coutinho constavam como tendo direitos de imagem a receber, o Vasco nega dívidas de direitos de imagem. Voltando à nota, abre aspas, a matéria menciona valores que supostamente seriam devidos a alguns jogadores, o que distorce os fatos e prejudica a reputação do clube. Esses dados foram extraídos de um documento de outubro de 2024, referente a um processo de mediação que incluía valores vencidos e a vencer, ou seja, que não constituem dívida naquele momento. Fecha aspas, informação super importante do Vasco. Cheguei a publicar detalhes dessa relação que tinha, por exemplo, uma pendência de 2 milhões e 200 mil reais com o Payet. Vários outros atletas importantes com bastante dinheiro a receber. Vasco esclarece que parte desses valores ainda não foram vencidas. Preciso te contar agora sobre as premiações
gigantes prometidas no Super Mundial de Clubes da FIFA, torneio que acontece entre junho e julho nos Estados Unidos. Os bichos e prêmios que serão pagos de forma fixa e variável alcançam US$ 1 bilhão, ou quase 6 bilhões de reais. Desse valor, dos 6 bilhões, cerca de 3 bilhões e 100 milhões serão fixos, divididos entre os 32 clubes, com uma diferença grande entre os grandes da Europa e os demais. Os europeus podem ficar com 353 milhões a 530 milhões de cota de participação. Já os sul-americanos embolsam entre 60 e 90 milhões de reais. Só para completar, além dos 3 bilhões e 100 milhões fixos, há 2 bilhões e 900 milhões atrelados a desempenho. Aqueles que forem mais longe terão direito a cotas maiores. Nicola, mas que injustiça essa diferença gigante em relação às cotas. Isso é praticado, por exemplo, na Copa do Brasil. Times da Série A times da Série A têm um valor, times da Série B têm outro, times da Série C e D têm outro valor, especialmente nas primeiras fases da competição. Só para completar, também ligado a esse assunto, foi divulgado que o Mundial de Clubes do fim do ano, agora conhecido como Copa Intercontinental, terá a estreia do campeão da Libertadores no dia 10 de dezembro, em meio ao Campeonato Brasileiro. Bora falar agora sobre a parceria do Botafogo com o time português. John Textor fechou nos últimos dias um acordo com União Leiria, um time pequeno de Portugal. A ideia é uma cooperação entre os clubes nas áreas comerciais e de desenvolvimento de atletas. Essa segunda parte é a mais importante. Jogadores que se destacarem na base do Botafogo e não tiverem espaço no principal serão repassados por empréstimo ou em meio a uma parceria no União Leiria, onde eles terão a chance de atuar numa competição europeia, o Campeonato Português, e em caso de valorização podem ser vendidos, garantindo mais dinheiro. Acho que esse tipo de parceria é interessante, não faz com que o Botafogo perca nada e abra um canal no exterior. Só para completar, o Fogão também abriu negociações para a prorrogação do contrato de John, goleiro cujo vínculo só se encerra em dezembro de 2027, mas diante do assédio de clubes do Brasil e do exterior, com direito a uma proposta de 7 milhões de euros, o Botafogo se apressou para tentar estender esse contrato com direito a um belo aumento salarial. Bora falar agora sobre um centroavante de 19 anos de idade, disputado entre Corinthians e Atlético Mineiro, e já dá para dizer que deu galo. Eu me refiro a João Marcelo, que fez boa Copa São Paulo Juniores pelo Guarani e foi titular do time no Campeonato Paulista. 5 jogos e 5 gols na Copinha, 4 gols e 2 assistências em 11 partidas do Campeonato Estadual. Desde o início dessa semana havia tratativas entre Galo e Guarani, o Corinthians tentou atravessar o acordo, o Grupo City também manifestou interesse, mas o Atlético foi mais rápido e se aproveitou das condições de contrato. O João Marcelo tinha salário bem baixo, até por isso sua multa rescisória no Brasil era de apenas 3 milhões de reais. Os valores do acordo não foram revelados, mas se sabe que o Guarani terá direito a um percentual de uma venda futura e ainda ganhará por empréstimo jogadores para a disputa da Série C que virão do Atlético Mineiro. Entre Corinthians e Galo, o João preferiu o Atlético porque imagina que vai ter mais oportunidades e minutos para disputar. No Corinthians, concorrência bem mais pesada. Bora falar agora sobre um pedido inusitado e comovente ao STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Você vai lembrar que algum tempo atrás tivemos um escândalo de manipulação de resultados com a comprovação de que atletas do futebol nacional se envolveram nessa manipulação. Um deles, o zagueiro Vitor Mendes, que foi punido pelo STJD com 720 dias de suspensão, além de uma multa de 70 mil reais. Ele já cumpriu boa parte dessa punição e postou nas últimas horas uma foto do pai num leito de hospital e escreveu o seguinte texto, abre aspas, STJD, preciso ser liberado para trabalhar e lutar pela vida do meu pai. Aceito o recurso de liberação. Já cumpri 1 ano e 7 meses de suspensão. O último desejo do meu pai é me ver em campo antes de partir, fecha aspas. Confesso que fiquei super indeciso sobre o que fazer se estivesse na pele dos auditores do STJD. 720 dias equivale a 2 anos. Ele já cumpriu 1 ano e 7 meses da pena, está se encaminhando para a reta final
da punição. Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Você, na condição de um auditor do STJD, absolveria, permitiria que ele voltasse a jogar para realizar o desejo do pai ou o obrigaria a cumprir esses últimos meses de suspensão? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Beleza? Hora de falar sobre o Palmeiras, o único clube do Brasil e da América do Sul com 2 atletas num ranking dos 10 mais valiosos, excluindo as 5 principais ligas do mundo. São todas elas da Europa: Inglaterra, Itália, Espanha, Alemanha e França. Os 2 jogadores do Palmeiras que fazem parte desse top 10 são Estevão, na 3ª colocação, e Paulinho, recentemente contratado em 10º lugar. Quero explicar um pouquinho de como é que funcionou essa lista. Primeira posição é do atacante Samu, espanhol, que pertence ao Porto. Ele está avaliado em 68 milhões de euros. O Gyökeres, atacante sueco que pertence ao Sporting, é o segundo dessa relação, 67 milhões de euros. Na 3ª posição aparece o Estevão, 60 milhões e 300 mil euros. Estevão que já foi comprado pelo Chelsea e parte na metade do ano. Nas outras posições, quase todos os atletas ligados ao futebol português. O Paulinho é o 10º, com um valor de mercado de 33 milhões e 700 mil euros. Gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Esse é o tipo de coisa que ajuda o Palmeiras, mostra a grandeza do clube, ou é uma grande bobagem? Só para lembrar que esse estudo foi encomendado e divulgado pela CS Football Observatory. Boa. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo com notícia importante. O CEO da Superbet, patrocinadora master do Tricolor, concedeu entrevista a um site especializado em bets e admitiu que já existe um acordo verbal para a prorrogação do contrato de patrocínio master com o São Paulo até dezembro de 2030. O contrato atual só se encerra em 2026. Já havia contado para vocês que na temporada passada e início desse ano, uma série de pequenas mudanças garantiram um aumento considerável nos valores. Por exemplo, a Superbet paga quase metade dos vencimentos do Oscar, e a suspeita é de que para a prorrogação desse contrato até 2030 o São Paulo tenha garantido um bom reajuste do valor. Ainda não consegui as cifras, estou enchendo a paciência de todo mundo no São Paulo para ser o primeiro a explicar e contar para vocês em detalhes como é que funcionou esse acordo do ponto de vista financeiro. Aspas para o CEO da Superbet: vamos anunciar em breve, mas dou em primeira mão para vocês a notícia de que fechamos um contrato até 2030, comemorando o centenário do tricolor paulista. É um orgulho estar ao lado do São Paulo por tanto tempo, mostrando nosso compromisso de longo prazo, fecha aspas, disse o CEO da Superbet, Alexandre Fonseca. Superbet que garante ao São Paulo o 4º maior patrocínio master do futebol brasileiro. Existe a expectativa de se aproximar de Corinthians, Palmeiras e Flamengo, responsáveis pelos maiores patrocínios master do futebol nacional. E você, tá contente com as parcerias comerciais do São Paulo? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Tchau!